Olá, tudo bem? Hoje eu vou direto e reto na pergunta base do episódio. Qual é o seu maior sonho? Quais sonhos você já sonhou para você e para as pessoas que você mais ama ao longo da sua vida? Quando a gente para analisar os nossos sonhos e os sonhos que a gente já sonhou pra gente, eles vão amadurecendo, eles vão mudando um pouco ao longo do tempo. Normalmente eles mudam, né? A reflexão que eu queria trazer aqui hoje vai um pouco numa base de quase de avaliação desses sonhos, mas vai além disso também, vocês vão entender. Uma avaliação que eu faço e que tem como base desse episódio é quão difícil é pra gente, pra nossa sociedade, a gente sonhar sonhos que estejam ligados às nossas virtudes. Por quê? Normalmente a gente sonha, quando a gente fala dos grandes sonhos, ou a gente coloca uma coisa muito abstrata, assim, para dar uma resposta bonita, do tipo, sonho ser feliz. O que que vai te deixar feliz, né? Ou quando a gente coloca sonhos que envolvem grandes marcos, construir uma família, ou sonho em virar milionário com 30 anos, ou sonho em ter uma profissão estável, sonho em ser diretor numa multinacional até 40 anos, sonho em ser uma CEO, já sonhei muito em ser uma CEO, sonho, sei lá, tantos sonhos, sonho em ter um apartamento, uma casa própria para mim, para minha família. Percebem que, assim, na grande parte dos sonhos, quando a gente pensa em sonhar, a gente tem uma facilidade muito grande de projetar multicenários, digamos assim, em que a gente está conquistando coisas e laços e relações. E poucas, raríssimas, se não quase nunca, ou nunca mesmo, a gente sonha ser simples, em ser bom, em ser. Normalmente, a gente sonha em ter, em conquistar, em construir. Geralmente, essas palavras, esses verbos, estão mais presentes nos sonhos. O ter, fazer, construir, alcançar, chegar. Quase nunca está em ser. E aí, indo para essa reflexão do ser simples que eu estou provocando aqui, a gente, você, eu, todos nós, certamente a gente já chegou a ouvir aquela brincadeira de ser feliz no simples, né? Tem até uns memes assim na internet de ser feliz no simples, mas muitas e muitas pessoas nos últimos tempos vêm falando, né, de levar uma vida simples, trazem a simplicidade, o nosso conceito de simplicidade, ele vem muito carregado desse aspecto mais do material da simplicidade, né? Entenda que quando eu falo sobre ser simples aqui, do que eu estou trazendo para essa reflexão, não é um ser simples nesse sentido da valorização das pequenas coisas ou de abdicar de uma vida luxuosa, materialista. Apesar de eu ver valor nisso também, não é sobre isso que eu estou falando. Ser simples, quando eu estou trazendo aqui, vai muito além do que a gente faz com os nossos recursos, das decisões que a gente toma, como levar uma vida no âmbito material mesmo, físico da coisa. Esse ser simples que eu estou trazendo, ele entra no âmbito muito do ser mesmo, no âmbito das virtudes, no âmbito mais profundo, que ele vai no âmago do nosso ser e ele impacta absolutamente todas as decisões, em como a gente age, em como a gente se move, em como a gente fala, em como a gente se expressa, em como a gente é. Você pode levar uma vida humilde, sem muitos recursos materiais e não ser simples, mesmo assim. E você pode ser multimilionário e ser a pessoa mais simples que esse mundo já viu. Então, é nesse ponto do simples que eu queria trazer a reflexão. Mas, definitivamente, o objetivo desse episódio não é fazer uma definição do que é ser simples ou não. Eu só trouxe essa introdução para vocês entenderem um pouco do que me veio assim na cabeça.
O objetivo central dessa reflexão veio no momento que eu fui apresentada a uma música. Quase sempre tem uma musiquinha aqui, né? De fundo pra gente conversar, mas quem me apresentou essa música foi meu irmão. E essa música, ela chama Simple Man, Homem Simples. E ela fala basicamente, na letra dela, o cantor, a pessoa que escreveu essa música, fala de um conselho que ele recebeu da mãe dele quando ele era muito novo. Ele era filho único, o filho único. E a mãe dele teceu vários conselhos para ele e ela manifestou um desejo, quase que um sonho que ela tinha para ele, um desejo que ela tinha para ele. Alguns desejos, mas o principal está no título da letra da música, né, que é o Simple Man. Quando eu estava ouvindo a letra, achei muito bonita, me emocionei e tudo mais. Mas quando eu estava refletindo sobre ela, a primeira coisa que me veio na cabeça foi um súbito pensamento de, nossa, mas desejar ser simples, será que é suficiente? Desejar ser um homem simples para o filho? Tipo, só isso? Pensa numa cabecinha que pode ser ainda muito trabalhada. Mas foi esse pensamento do tipo, será que não é pouco desejar só isso para o filho? Será que se eu for um dia desejar alguma coisa para um filho, se eu falar para as pessoas que eu desejo que ele seja um homem simples, será que isso não é desejar pouco para o filho? Uma mãe desejar só isso para o filho? E aí, assim, subitamente, imediatamente, já me veio a reflexão e um tapa na minha própria cara, e eu me dei conta, mais uma vez, da minha ignorância. E eu compreendo, eu entendo, e eu acredito, na verdade, que essa ignorância, ela não é só minha. Essa ignorância, ela vem de um programa que a gente repete e de um de uma consciência coletiva mesmo que a gente tem e que a gente aprendeu mesmo a reproduzir. Eu falo muito sobre essas reproduções que a gente vem fazendo e essas repetições enquanto sociedade que a gente vem fazendo, às vezes inconscientemente mesmo ao longo da vida. Falo muito de Jung, do consciente coletivo e tudo isso. E essa reflexão não vai ser muito diferente disso, mas ela me provocou muito assim, e eu fiquei super mexida com isso. Mais pro final do episódio, vocês vão entender por que eu fiquei tão mexida. E vem também, ao mesmo tempo, me veio uma espécie de um olhar meio assim, como é que eu digo? Como é que eu expresso esse sentimento? Um pouco rebelde, mas também um pouco generoso ao mesmo tempo, que de pensar o quanto que a nossa sociedade ultra materialista e obcecada mesmo por essas conquistas materiais, em detrimento do que a gente pode ser, em detrimento do fortalecimento mesmo das nossas virtudes. E dói um pouco pensar nesse aspecto, porque a gente faz isso por pura ignorância mesmo, por pura repetição. O que a gente pode esperar de construção e enquanto sociedade, em construção de valores humanos, de uma sociedade que tem como pergunta primordial, quando a gente vai conhecer uma pessoa nova, a principal pergunta que todo mundo tem, assim, parece que robotizada na cabeça, a gente vem, a súbita curiosidade, a primeira curiosidade que a gente tem quando a gente conhece alguém é o que essa pessoa faz. Geralmente, a gente, 99% das vezes que a gente vai conhecer uma pessoa nova, a gente quer saber o que ela faz. A gente não quer saber o que ela acredita, a gente não quer saber o que é importante para ela, a gente não quer saber da onde ela vem, o que ela aprendeu, a gente quer saber o que ela faz. E o que mais que a gente espera dessa sociedade que enaltece a construção de carreira, a construção material, e esquece que o legado
verdadeiro que a gente consegue deixar, que a gente pode, que a gente deveria deixar. É um legado que está muito baseado num, na nossa transformação pessoal, na nossa transformação enquanto indivíduo, na nossa uma transformação que vem depois a inspirar outras pessoas a buscarem se tornar aquilo. Antigamente, os filósofos falavam tanto, discutiam tanto sobre o ser, a essência da vida, por que estamos aqui, o que nos move, o que nos faz felizes. E com o tempo a gente foi deixando esse lado, até meio espiritual mesmo, de lado, né? Hoje, quando a gente vai falar do espiritual, desse lado espiritual, não levando para um campo místico, espiritualista faz sentido também, mas não nesse âmbito assim muito religioso, mas desse lado mais essencial mesmo, né? A gente hoje quando a gente vai falar disso, qualquer questão espiritual, a gente está falando de instituições que são movidas por pessoas que estão ali vestidas, caracterizadas para passar uma mensagem, e essa mensagem geralmente vem muito carregada de ego, né? E vem carregada de uma série de dogmas e de várias outras questões que, na minha percepção, pelo menos, muitas vezes passam muito longe do que é ser espiritual mesmo e do que é olhar para a essência, né? E o que que a gente pode esperar dessa sociedade que é composta por mim, ela é composta por você, ela é composta por todos nós. E o que que a gente pode esperar da gente que por tantos e tantos e tantos anos a gente vem atribuindo grandeza a grandes realizações, a alcançar as coisas. A gente sonha, a gente se infla, a gente tem, inclusive, o nosso cérebro é formado por um sistema de recompensas, tem esse nome, sistema de recompensas, é verdade. A gente recebe dopamina quando a gente se realiza, quando a gente alcança algumas coisas. E quando a gente é reconhecido por determinadas coisas, quando a gente ganha um jogo, quando a gente ganha uma competição, quando a gente ganha. Isso, assim, eu até me perguntei assim esses dias, será que esse sistema de recompensas do nosso cérebro, ele é assim porque ele já era assim, ou porque a gente foi programando a epigenética ao longo do tempo também a ser assim, a atribuir, aumentar a doses dopaminérgicas e aumentar a satisfação, o prazer e a motivação no alcançar. Será que não foi a gente que condicionou o cérebro a ter isso? E a gente, o cérebro, né, que também ele é plástico, tem a neuroplasticidade, a gente vai aprimorando e aprendendo, desenvolvendo mesmo ao longo do tempo da vida. Será que não tem um pouco disso? Porque e quando eu fui estudar sobre isso, numa aula que eu estava vendo, o sistema de recompensas ele envolve também outras questões que fazem a gente estimular esse sistema e que eleva nossas doses de dopamina, que nos gera mais prazer e motivação. Existem outras coisas também, como uma visão de propósito, pode fazer isso acontecer. E mas assim, a base mesmo desse sistema tá nessas recompensas. Então, caraca, como é difícil, né? A gente enxergar, ver o mundo e agir de outra forma, se o nosso sistema tá condicionadíssimo nesse sentido. Então, essa dependência que a gente foi se condicionando ao longo do tempo, da motivação e do prazer linkado às grandes marcos, grandes realizações. Será que a gente já está aqui vivendo essa vida mesmo para fazer dela aquele mar parado que vez ou outra na vida vem uma onda para falar, mostrar que veio, para falar, olha aqui a onda da promoção a um executivo de sucesso. Olha a onda aqui do casamento. Aí vem mais uma ondinha lá daqui muitos anos de, sei lá, aposentadoria. Aí, gente, eu me perguntei, falei, gente, mas que sentido faria a gente viver 90 anos
Se, se a gente fosse contar os nossos grandes atos, a nossa grandeza, na palma da mão, no máximo 2 mãos, a gente ia viver então tanto tempo. Se a grandeza e se o propósito e se a nossa elevação viesse desses grandes marcos, poucos e grandes marcos, né? Então, eu faço a provocação que a gente, enquanto sociedade, se a gente tirar tudo que a gente construiu, tudo que a gente conquistou, o que que sobra da gente? Enquanto humanidade, o que que a gente evoluiu nesse tempo todo? O que que evoluiu essa humanidade mesmo, em termos de virtudes? Essa humanidade que passou milênios buscando, almejando e dedicando a sua energia a alcançar grandes coisas. É claro, gente, que quando eu falo isso, eu não tiro o mérito, a importância e a humanidade nisso também, da gente querer uma vida mais confortável, da gente buscar e da gente se motivar e ter planos de construir uma família, planos de construir, de ter um conforto de um lar, do apartamento, de uma casa legal, de querer viajar. Tudo isso é magnífico, isso não tira a beleza nisso, não tira a importância e não tira a humanidade disso. Não é disso que eu tô falando. Meu ponto é, por que que a gente quase anulou as virtudes quando a gente fala de sonhar, quando a gente fala dos nossos esforços, quando a gente fala da energia que a gente dedica, quando a gente fala, a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente está preocupado se a gente foi uma pessoa melhor hoje, se a gente foi uma pessoa boa hoje, simples hoje, mais do que a gente foi ontem. A gente não pensa nisso. Quem que a gente está querendo enganar? A gente não pensa nisso. A gente não pensa. Raríssimas as pessoas que pensam isso. Vocês já devem ter ouvido falar, se você já teve algum contato com a psicologia, com a neurociência, ou algum conteúdo aí da internet que vocês já acessaram, que a gente acessa. Hoje é muito fácil, a gente tem informação na palma da nossa mão e tudo isso. Em algum momento já devem ter ouvido falar a frase e a reflexão que diz que nós, seres humanos, no fim das contas, a gente está buscando ser aceito, ser amado. Provavelmente você já ouviu essa reflexão, se não, pois busque um pouco, mas é uma frase que a gente escuta muito, que as pessoas falam, que a gente chegou a essa conclusão. E eu concordo totalmente com essa análise, eu realmente corroboro com ela. Mas esses dias eu comecei a pensar que, por além, por além da gente querer ser aceito e da gente querer ser amado, ao longo do tempo, eu realmente acredito que a gente aprendeu a querer a ser escolhido. A gente aprendeu a querer ser os mais, o, os alecrins dourados, sabe? Eu tava assistindo, essa reflexão veio porque eu tava assistindo esses dias eu fui reassistir o filme Matrix. E aí tinha o Neo lá, né, que foi o escolhido, e usou essa palavra, né, várias vezes, falou, você é o escolhido. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, caramba, gente, olha, ao longo da nossa vida, quantos filmes a gente já assistiu que o protagonista é o escolhido, né, que ele é o protagonista. A gente é o protagonista da nossa vida também, mas tem essa camadinha da gente querer ser escolhido, da gente querer ser diferente, da gente querer ser um pouquinho superior, digamos assim, numa comparação com os outros. E quando a gente olha as cenas da vida real também, a gente encontra esse padrão da gente sentir esse prazerzinho, essa dopamina gostosa, quando a gente é escolhido para fazer alguma coisa. Isso a gente pode falar de uma grande coisa, né? Como uma promoção,
a pessoa que foi escolhida para receber o aumento da temporada, a pessoa, enfim, escolhida para ser presidente, né? Tem coisas grandiosas, mas tem coisas que no dia a dia, em coisas tipo pequeníssimas, também gera esse prazer na gente, da gente ser escolhido. Quantas vezes você já não viu uma mãe falando que, meu filho é diferente. Gente, meu filho aprendeu a falar mais rápido que 3 pessoas da família. Ou a sua mãe também já deve ter falado, minha filha precisa ver como ela é diferente. Foi a primeira a passar no vestibular lá da família. A gente tem essa coisa, a gente tem essa coisinha gostosa que a gente sente, que a gente se estimula. Gente, várias vezes eu já me peguei, assim, nessa paranoia de querer ser escolhida em coisas, assim, ridículas. Coisas pequeníssimas que eu já me peguei querendo ser a alecrim dourada daquele micro momento, desse micro universo que eu vivo dentro do planeta Terra, que quando a gente olha o espaço é micro. Imagina a gente aqui na nossa pequenez querendo ser o escolhido. E aí eu tava pensando, gente, cá estamos nós, 8 bilhões de pessoas vivendo no universo, no mito do alecrim dourado, buscando ser os Neos da temporada, buscando ser os messias elegidos pelas suas mães. Cá estamos nós, gente. É aí que a gente tá. Claro, tem exceções, tem pessoas que não têm essas ambições, talvez não tão claras, mas eu acredito que, assim, a grandissíssima maioria das pessoas sente isso dentro do universo que elas vivem, dentro da lógica que elas vivem. Pode ser, de novo, uma coisa para ser escolhida, falar, você tem o melhor arroz que eu já comi na vida, entendeu? E aí, vocês vão entender minha piração toda, porque tem que fazer sentido. Fez para mim, para alguém vai fazer sentido, não é possível. Mas isso me fez pensar que essa nossa visão, ela reforça tanto a nossa ignorância, e é uma visão, a gente tem uma visão tão egocentrada, tão ilusória e distorcida mesmo, de quem a gente é versus a nossa realidade e de quem a gente quer ser diante da realidade que nos é colocada. E eu acho que essa visão distorcida que a gente foi tendo, essa ilusão que a gente vem vivendo ao longo de todos os anos, isso acho que ela explica muito o fato da gente estar construindo uma sociedade tão egoísta, tão ignorante e tão viciada nessas microdoses de dopamina, dentro de um cenário, de um contexto que a gente está inventando, que nem é real. E tá parecendo meio dramático, meio triste demais esse episódio. Eu juro que ele vai ficar mais bonitinho mais pro final. Prometo, gente, prometo. Fica aqui, confia, confia. Mas aqui é só, tipo assim, um chacoalhão mesmo que eu me dei naquela pergunta que eu me fiz. Não, mas só isso que a gente deseja para um filho. Mas é um chacoalhão mesmo, e até uma visão assim, eu quero trazer até uma visão um pouco generosa também com a gente mesmo, da gente se olhar e da gente olhar pra gente, até dar risada disso, falar, gente, que surto coletivo é esse que estamos vivendo há milênios, entendeu? E quão difícil é sair disso, porque a gente tá nessa ilusão, a gente tá preso nesse mito do alecrim dourado, é, e não só o mito do alecrim dourado, mas o mito também das grandes realizações estarem ligadas às conquistas, ao material, e a gente, mano, esquece o que é essencial do que a gente está fazendo aqui, entendeu? E porque é difícil mesmo. É difícil. Esse programa que a gente está inserido, que o filme Matrix, inclusive, faz uma crítica perfeita a isso, e o filme de 1999. Quem já viu, eu recomendo que veja de novo com esse olhar.
Mas ele traz essa provocação muito, muito grande do tipo, gente, esse programa que a gente está vivendo aqui, ele é muito fácil a gente estar dentro dessa ignorância, é muito fácil a gente cair nessa ilusão diversas vezes, 95% do nosso tempo, que a gente está agindo, está reagindo com o nosso subconsciente, que está totalmente ligado a todos esses padrões que a gente aprendeu e de comportamento e de tudo. Então, é muito difícil mesmo. A gente tem que ter um olhar até de autopiedade e com uma certa generosidade e com humor também, em certo ponto. Apesar de ser muito difícil a gente quebrar isso, eu tenho uma mente que eu diria aspirante a revolucionária e que me faz pensar e me faz crer que sempre vai existir a possibilidade da gente quebrar esses padrões. E eu realmente acredito e eu tenho esperança que essas microdoses de consciência que a gente tem, esses tapas na cara que a gente se dá, eu acredito que eles refletem no todo. Eu acredito que eles, sabe assim, são, ai, horrível falar, né? A pílula vermelha, porque hoje o Red Pill está associado a um movimento horroroso de ódio. Não é esse o objetivo, com certeza, do filme Matrix, mas que a gente tenha essas pequenas doses, que a gente tire esse véu da ilusão dentro do nosso microcosmos, da nossa microrealidade. Eu acredito que quando a gente quebra esse padrão, até quando estava escrevendo esse episódio, eu escrevi isso, que eu acredito que nasce uma estrela toda vez que alguém tem uma microdose de consciência, quebra um padrão e se observa dentro desse contexto e fala: que é esse jogo que eu estou envolvida aqui? Que Matrix maluca é essa que eu tô vivendo? Que ilusão é essa? Que mito é esse que eu tô vivendo? Eu acredito que uma estrela nasce todas as vezes que alguém tem essa dose de consciência e quebra um padrão. Da mesma forma que eu acredito que uma estrela morre toda vez que a gente guarda essas reflexões pra gente. Então é por isso que eu tô aqui falando sobre isso. E mais do que isso, eu queria contar pra vocês uma coisa, antes de fechar aqui, que o momento que o meu irmão me apresentou essa música, eu achei que eu não fosse me emocionar, mas vai ser difícil. Foi um momento que, um pouco depois, que eu contei pra ele que eu tô grávida. E, e aí ele me mostrou essa música, que ele me contou que ele cantava essa música, canta essa música pro Bernardo, que é meu sobrinho, que é o filho dele. E eu queria agradecer ao meu irmão. E eu queria agradecer a essa pessoa que escreveu essa música, porque com certeza nasceu uma estrela, várias estrelas no céu, quando essa pessoa escreveu essa música, quando essa mãe deu esse conselho para esse filho, porque ela me fez sonhar também, esse mesmo sonho que ela teve para o filho dela, ela me fez querer sonhar isso para o meu filho também. E ela me fez querer sonhar isso para todos nós, para toda a nossa humanidade. Eu vou ler a tradução dessa música para vocês, fechar assim. E eu vou ver se eu mostro meu barrigão para vocês. Gente, tá super escuro. Será que dá para vocês verem aqui? Ó, gente, tá enorme a barriga já. Tô indo pro sexto mês. É um menino, chama Gregório. E eu não podia deixar de contar, de compartilhar isso aqui com vocês que estão comigo. E eu divido a minha vida aqui nesse espaço. Eu sei que tem muita gente aqui que me escuta, que me tem até como uma pessoa íntima, por isso, porque eu revelo, eu falo tudo o que acontece na vida, praticamente. E até explicar também que, assim, daqui para frente, gente, a minha ideia não é fazer esse podcast virar um podcast sobre maternidade, não tenho nenhum interesse sobre isso. Meu algoritmo nem fala nada de maternidade, porque eu tô vivendo o que está acontecendo aos poucos. Explica também um pouco dos meus pequenos surtos ao longo, nesse início de ano e pequenos sumiços também. Mas eu queria
enfim, contar isso para vocês aqui nesse espaço. Até veio um amigo esses dias e falou: Ah, Amanda, você tem que falar sobre a sua gravidez, mostrar no Instagram, porque uma das coisas que mais engajam é a gravidez. Eu falei: Menino, para. Você acha que eu vou querer botar meu filho, a botar meu barrigão para jogo e ficar falando disso para gerar engajamento no meu Instagram? Obrigada. Vou passar essa. Não, não é esse minha intenção. E pode ser que um dia, né, eu queira ficar falando sobre isso, mas não, aqui vão ser essas reflexões, acho que um pouco misturadas, assim, do que tá acontecendo na minha vida, com o que vem e reflete pra gente, pra sociedade, pra gente como um todo. E aí eu vou ler essa letra aqui pra vocês, dessa música, como um convite mesmo, pra para você e pra gente, quanto sociedade, começar a mudar um pouco o nosso olhar, o nosso sonho, os nossos desejos pra gente e para as pessoas que a gente mais ama na vida. Ah, inclusive, recomendo muito que vocês escutem a música linda. Eu vou deixar ela, tem como linkar uma música aqui no episódio, eu vou deixar para vocês ouvirem também, quem tiver interesse, né? Claro. Então a música diz assim: Minha mãe me disse quando eu era jovem: Venha, senta-se ao meu lado, meu único filho, e ouça atentamente ao que eu te digo. Se você fizer isso, terá ajuda em algum dia ensolarado. Ela disse: Vá sem pressa. Não viva rápido demais. As dificuldades virão e elas passarão. Encontre uma mulher e você encontrará o amor. Mas não se esqueça, meu filho, que existe algo acima de nós. E seja um homem simples. Seja algo que você ame e compreenda. Faça isso por mim, se você puder. Esqueça a luxúria pelo ouro do homem rico. Tudo o que você precisa está na sua alma. Você consegue, se você tentar. Tudo que eu quero para você, meu filho, é que você esteja satisfeito. Meu menino, não se preocupe. Você vai se encontrar. Siga seu coração e nada mais. Apenas seja um homem simples. Seja alguém que você possa amar e compreender. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Desejo uma linda semana para todo mundo. E até a próxima. Beijinho. Tchau, tchau.